Olá, essa é a nossa live Salto Alto, Pra Que Te Quero? E olá, boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. Vamos aguardar só um minutinho para as pessoas entrarem e já já eu começo. Oi, Didi! Vou colocar uma musiquinha aqui. Ó, quem já tá entrando aqui, já vou fazer o convite para apertar aqui no aviãozinho e mandar para quem está online, quem vocês acreditam que possa interessar o tema da nossa live, que é sobre salto alto, tá? Já clica aqui no aviãozinho e manda para as amigas, né? Pra gente compartilhar esse conhecimento. Volta aqui e fala que compartilhou, tá bom? Olá, sejam todas bem-vindas, meninas. Muito feliz de ter vocês aqui. Então, só para reforçar, ó. Quem acabou de entrar, clica aqui no aviãozinho, manda para as amigas, pra gente ter mais gente aqui nessa live, tá bom? Pra gente compartilhar esse conhecimento juntas. E volta aqui falando que compartilhou. Eu tô de olho, hein? Olá. Svani, hi, how are you? It's so nice to have you here. One day I'll do a live in English, I promise. A Svani é minha amiga, gente, alemã, e por isso estou falando inglês com ela. Meninas, então vamos começar? Eu queria falar para vocês algumas coisas, na verdade, antes da gente começar o nosso conteúdo. Ó, a Nanda tá falando que compartilhou. Muito bom, já compartilhem aí com as amigas. Primeiro, quem aqui já viu e já se inscreveu na nossa aula de aprender sobre estilo, né? Aprender a definir o seu estilo e usar a roupa como ferramenta estratégica. Quem já fez inscrição? Coloca aqui. Quem não fez, ainda dá tempo. Nossa aula é dia 13 de agosto, na semana que vem, na quinta-feira. Tá bom? Já anotem na agenda, essa aula vai ser ao vivo, não vai ser aqui no Instagram, viu, gente? Vai ser em outra plataforma. Então, eu preciso que vocês se inscrevam nessa aula para vocês participarem, tá bom? Então, quero ver todo mundo se inscrevendo. Quem ainda não se inscreveu, vai lá. Vou até deixar aqui para vocês, ó. Ó, já vi aqui a Andressa, Diana, a Jéssica, a Amanda, a Ana Lídia. Ai, maravilhosas! Muito orgulhosa de vocês. Ai, deixa eu só apertar aqui para escrever, ó. Ó, para vocês clicarem, quem ainda não se inscreveu. Para se inscrever, vou deixar aqui o link. Já já a gente começa a falar sobre salto. Vou fixar aqui esse comentário. Olá, olá, sejam todos bem-vindas. Bem-vindos. Caio, é pago? Não, gente, não é pago, tá bom? A nossa aula é gratuita, essa do dia 13, tá? Ela é ao vivo, ela é gratuita, não precisa de pagar, só fazer a sua inscrição, tá bom? Então, vamos lá. Ó, a nossa live de hoje vai funcionar um pouquinho diferente, porque os nossos slides vão ter só imagens. Eu vou contar uma historinha para vocês, lembrando que a gente está falando hoje de salto alto. E aí, no final, eu preparei um resuminho para vocês tirarem print, tá bom? Então, fica até o final, que eu prometo que vai valer muito a pena, para vocês conseguirem printar, né, esse conteúdo e ter esse resuminho aí com vocês, tá bom? Então, vamos começar. Ó, muita gente entrando aqui. Gente, hoje foi uma correria
Nossa, eu não tô nem... Tô até ofegante aqui nessa live, né? A gente tá... Quem sabe faz ao vivo, né? E a gente compartilha essas coisas também. Tô até ofegante aqui, porque hoje eu corri tanto. Mas vamos lá, gente. O salto, como que ele surgiu? Então, os primeiros saltos, eles foram usados pelos egípcios e pelos persas na cavalaria. Os egípcios, eles falam que são os açougueiros egípcios que usavam para colocar o pé longe da sujeira. Então, os primeiros saltos, eles foram usados por homens e eles tinham a intenção de manter o pé longe da sujeira. Isso era mais ou menos no século, antes do século 17, eu tô com uma colinha aqui, gente, porque é muita informação. Mas antes do século 17. Então, imagina, as condições sanitárias dessa época, assim, eram terríveis, né? Então, o pessoal, os egípcios, os persas, eles começaram a usar esse salto para poder se distanciar da sujeira. Os europeus também começaram a utilizar essa tática. Mas o salto alto, como a gente conhece hoje, que é o salto alto moderno, ele surgiu só no século 17. E quem começou a popularizar o uso do salto foi primeiro Catarina de Médici, que é italiana, mas ela casou com o rei francês Henrique II. E ela gostava de usar salto para cerimônias especiais, para eventos especiais. Então, ela era, né, uma rainha, ela era da nobreza, ela era rica. E nessa época, pessoal, até um pouco antes do século XX, né, até o século XIX, a roupa ela era usada para categorizar as classes sociais das pessoas. Então, não é como a gente tem hoje, né? Até que hoje, assim, a gente nem pode afirmar 100% que a roupa não categoriza isso de alguma forma, mas a priori hoje a gente tem uma moda mais acessível, mais democrática. Mas nessa época era muito taxado, então a nobreza usava um tipo X de roupa e quem era pobre, né, a classe mais pobre, mais operária, usava um tipo Y de roupa. Então, o salto começou a ser usado por essa rainha Catarina de Médici com o intuito mesmo de ficar bonita, né? Ela queria ficar linda, queria ficar bela. Vou aqui mostrar para vocês uma imagem de como era esse saltinho maravilhoso que ela usava. Olha só que coisa linda, gente. Já imaginaram usar um saltinho desses, hein? Eu não. Parece muito difícil de andar. A Let's tá aqui. Mari também é história. Sim, gente, Mari também é cultura e Mari também é história. E hoje eu acho muito importante trazer essa história, vocês vão entender, porque essa história, elas trouxe o significado do salto que a gente tem hoje, tá? Por isso é muito importante trazer história. Gente, pois é, horrível, né? Horrível assim, gente, era pra época, né? Era algo luxuoso pra época. Depois, vou voltar aqui, quem começou a usar salto e que na verdade foi quem popularizou o salto na França e em toda a aristocracia francesa foi Luís XIV. 14? Sim, Luís XIV. Ele, na verdade, quando você pesquisa sobre a história do salto, a maioria dos sites de busca falam de Luís XIV, porque de fato ele foi um rei baixinho, que ele tinha 1,60 m, gente, capaz que tinha um complexo, né? E ele queria ficar mais alto. E aí ele resolveu usar salto, mas o de Luís XIV já não era tão esquisito quanto esse da Catarina de Médici. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Esse já era um pouco mais comportadinho, né? Parece um sapatinho que a gente usaria hoje. Vocês não acham? A Giovanca tá aqui. Ainda bem que evoluiu, realmente. Ó, a Letícia tá falando os sapatos das japonesas. Pois é, amiga. E no Japão também, foi até legal a Letícia falar
que no Japão também existia essa obrigatoriedade do salto e acho que foi em 2015 que as mulheres lá começaram a reivindicar, depois eu vou pesquisar direitinho essa informação, a não obrigatoriedade de usar salto para trabalhar, porque até então era obrigatório. Gente, o japonês aparentemente gosta de colocar a regrinha no pé da mulher, né? Complicado. Os chineses também tinham esse problema com o pé, enfim. Divagando, vamos voltar à nossa história. E aí, o Luís XIV, ele decretou na época que ele era rei que só a aristocracia francesa, ou seja, só os nobres, poderiam usar salto. Esse salto que ele usa, né? Então, até agora, acho que duas informações que são super importantes a gente ter em mente. A primeira é que o salto foi criado e inicialmente, né, feito para homens, tá? Eles foram feitos para homens. E segundo, esse ponto é muito importante, que foi quando Luís XIV falou que só nobre podia usar salto. A partir daí, o salto ele começou a ser associado à nobreza. Então, percebe que vem daí que hoje a imagem que a gente tem de salto como algo elegante, como algo sofisticado, vem a partir desse contexto, de que o salto era algo designado para a nobreza. Então, tinha essa associação com o luxo, né? Com algo grandioso. Então, é por isso que hoje a gente tem essa associação ao salto. Então, vamos lá. Guardaram essas informações? Oi! Guardaram aí. Então, depois disso, né? Até então, o salto ele era usado só em ocasiões especiais. Ele era usado em eventos, enfim, em cerimônias e tal. E só a partir do século XX é que o salto começou a ser usado no dia a dia. Então, como que isso se deu? Né? Como que se deu esse uso do salto no dia a dia? Bom, estava rolando, né, na sociedade industrial a Segunda Guerra, a sociedade era industrial, estava rolando a Segunda Guerra Mundial. Então, na Segunda Guerra, os homens foram para a guerra, né? E as mulheres ficaram para trás. E as mulheres é quem ficaram nas fábricas, é quem estavam trabalhando para poder sustentar a economia dos países. Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu nos Estados Unidos. Então, os homens foram para a guerra e as mulheres começaram a trabalhar, a sustentar as famílias. E aí, gente, a hora que acabou a guerra, né, os homens voltaram para casa e quiseram reassumir, né, os seus postos, porque a verdade é que nós, mulheres, infelizmente e historicamente, fomos reprimidas, né, fomos rebaixadas durante quase toda a história da humanidade, né? Então, quando os homens voltaram, eles queriam os seus postos de volta. Então, eles queriam voltar ao trabalho. E aí eles se perguntaram, o que nós vamos fazer com as mulheres, né? Claro que não foi algo tão literal assim, mas eu tô colocando dessa forma para vocês entenderem o contexto. Então, o que nós vamos fazer com essas mulheres, né? Que estavam dentro das fábricas, que estavam conquistando a sua independência, a sua liberdade. A gente quer essas mulheres dentro de casa. Então, eles inventaram, né? Foi criado um novo comportamento, um novo conceito de comportamento padrão para as mulheres, que envolvia essa dedicação à beleza, à casa, né, ao lar. Foi nessa época que surgiu o New Look, né? Para quem não sabe, o New Look é aquela época que surgiu a Dior com a saia, a cinturinha marcada. Uma mulher super feminina, essa retomada da mulher feminina, porque durante a Segunda Guerra, por conta da escassez de recursos, né, não só as mulheres, os homens, as pessoas em geral começaram a usar roupas mais práticas, tecidos um pouco mais baratos, não tinha nada de muito luxuoso, porque o pessoal estava em escassez,
né? E nessa época de crise, geralmente as roupas se tornam um pouco mais enxutas, né? Tanto em relação a detalhes, quanto em relação a modelagens, quanto em relação a tecidos. Mas aí chegou o New Look, né, nos anos 50, e chegou esse comportamento de que a mulher precisava se dedicar a essa beleza. E aí, gente, foi nessa época também que o salto começou a ser usado no dia a dia. Então, o salto ele começou a ser associado a essa noção de feminilidade e elegância para essas mulheres que precisavam ficar ali alimentando aquele padrão de beleza que, na verdade, não existe, né? Nós mulheres bem sabemos que os padrões de beleza impostos a nós, eles são muito cruéis, né? Então, eu tô trazendo esse contexto histórico para vocês entenderem como que surgiu esse imaginário coletivo que a gente tem hoje do salto. Então, né, as mulheres começaram a usar salto também porque o salto limita os nossos movimentos, entendem? Porque querendo ou não, mesmo que a gente associe isso a uma beleza, né, que isso foi posto como algo belo e de fato o salto, né, tem os seus benefícios, mas o salto ele é algo que pode prejudicar a nossa locomoção, a nossa velocidade, o nosso bem-estar. Então, é um artifício da moda que vem como uma ferramenta social para cercear a mulher, assim como era o espartilho, por exemplo, que também, né, muito tempo antes, limitava as mulheres, os movimentos das mulheres, certo? Então, só para vocês entenderem que o salto hoje ele é considerado um sinônimo de elegância, de sofisticação por conta de todo esse contexto histórico, tá? Vocês sabiam disso, gente? Me contem aqui nos comentários se vocês já sabiam disso, que o salto ele tinha toda essa história por trás. Olá para todo mundo que chegou agora. Ai, gente, fala comigo. Ó, outra coisa que eu anotei aqui, que contribuiu muito para essa popularização do salto, né, principalmente do salto alto, foi o cinema hollywoodiano, que trazia atrizes sempre, né, no salto alto. E isso contribuiu para essa noção de feminilidade do salto, tá bom? Obrigada, finalmente vocês estão falando comigo. Pois é, bem legal, né? Assim, bem legal saber a história, né? Porque a verdade por trás disso não é nada legal. Enfim, posto isso, pessoal, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Ai, Mari, você tá aqui, nossa, falando mal do salto? Não tô falando mal do salto. Aqui, a Rúbia tá falando assim, fiquei até com raiva de saber que foi o homem que começou a usar. Pois é, assim como quase todas as coisas, a moda, infelizmente, tem um histórico de sempre homens desenhando roupas para mulheres. Então, o salto começou com outra função, né? E ele foi trazido para dentro de um contexto. E a Priscila tá aqui falando, a indústria cultural sempre permeia as nossas vidas. Exatamente. Então, assim, o cinema, né, ele tem muita influência na forma como a gente se comporta, né, desde sempre, tá bom? Então, ó, eu tava falando, a minha intenção não é falar mal, falar, nossa, porque você não pode usar o salto porque tem todo esse histórico e tal, não é isso, tá? O objetivo é a gente questionar se a gente vai usar o salto como recurso ou se a gente vai usar o salto como obrigatoriedade, porque a gente sabe que de uns anos, né, de muitos anos pra cá, depois dos anos 50, o salto se tornou um sapato obrigatório para você ser uma mulher elegante, né? Tanto é que
Eu comentei aqui no começo da live que no Japão as mulheres eram obrigadas a trabalhar de salto, quando talvez a gente pensa num look mais sofisticado, numa produção mais sofisticada, você pensa, nossa, vou precisar colocar um salto, né? Então existe essa associação de que não se pode ser mais adulta ou mais elegante ou mais feminina, mais sexy sem o salto. E isso não é verdade. O salto, de fato, ele alonga o corpo, ele te deixa mais elegante, então a gente não pode negar que essa característica é associada ao salto, tá? Ele vem como um item que traz formalidade, então o salto ele tem seus benefícios, mas o que acontece? Nem todas as mulheres se sentem confortáveis usando salto, e isso pode se tornar uma tortura para algumas mulheres. Então, o que eu quero aqui é desmistificar essa obrigatoriedade. É você usar o salto igual a Rúbia tá falando aqui, por amor, porque você quer usar o salto, porque você se sente bem, se sente confortável, certo? Não por obrigação. A Priscila tá aqui falando. É interessante pensar em todo esse conservadorismo em relação às roupas. Se as pessoas soubessem as histórias por trás da cultura vigente, ficariam surpresas. Pri, isso é muito verdade. Não só em relação ao salto, mas em relação a muitas peças que a gente tem hoje, que a gente construiu significados no nosso imaginário coletivo e a gente nem imagina de onde vem, né? Qual é a origem, por que todo mundo associa a mesma mensagem. É por isso que eu sempre falo que as mensagens que a gente entende, né, com o outro, né, que a gente vê, que a gente interpreta, está muito ligada à nossa história e à nossa cultura, tá bom? Ó, já estou vendo vários relatos aqui. A Ananda, não precisa ir longe, já foi obrigada a trabalhar de salto todos os dias num antigo emprego. É isso, olha só, a gente já avançou tanto, gente, hoje, né? A gente ainda tem muito que avançar, mas a gente já avançou tanto e ainda hoje as empresas, né, cobram de seus funcionários que eles trabalhem de salto. Eu, como consultora e como pessoa, acho isso um absurdo, porque nem todo mundo se sente confortável. O salto, ele não faz sentido para todas as pessoas. E até isso me levou a fazer essa live para trazer para vocês uma outra perspectiva de como ficar elegante sem salto, tá? Aqui, ó, a Giovanca tá falando, e o joelho? Pois é, gente, além disso, né, o salto, ele pode trazer algumas consequências negativas, né, não inúmeros, mas algumas consequências negativas para os nossos pés, os nossos joelhos. A gente precisa ter muito cuidado, apesar dele alongar e trazer uma postura legal, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas que ele pode causar, como algumas dores, né, que ele pode causar. A Andressa tá aqui falando, se me obrigarem, tô fora, que tristeza. Realmente, a Natália não gostava de salto, mas depois que comecei a fazer dança de salão, passei a usar mais. Nath, é legal pra dançar, mas eu imagino que deve ser um salto bem específico, né, pra dançar. Ó, Ana Lídia, só trabalhava de salto, 30 anos, associo às situações formais. Ana Lídia, faz muito sentido, tá? Por conta dessa mensagem de sofisticação, o salto ele é muito associado à formalidade. Ó, a Renata, tem escritórios de advocacia que obrigam a usar salto. É um absurdo, pois precisamos andar muito nos fóruns, é o que disse, o salto limita muito a nossa locomoção. Exatamente, meninas, o salto, ele não foi feito pra gente andar muito. Tanto é que quando a gente vai buscar nessas origens, né, quando Catarina de Médici usava, ela usava porque ela achava bonito. Quando o rei Luís XIV usava, ele usava para ficar mais alto. Então, eles usavam o salto como recurso. Entendem como isso foi um pouco deturpado ao longo da história? Acho lindo, mas não consigo. A Andressa tá aqui falando.
e fala que determinados cargos exigem uma postura mais elegante. E geralmente isso vem associado ao salto. Isso é muito verdade também, mas é algo que a gente precisa tentar quebrar isso dentro dos nossos ambientes de trabalho. Então, como que a gente pode sempre andar elegante mesmo sem salto? Não que a gente não possa fazer uso do salto, como eu comentei, né? Mas que a gente pode fazer uso de outros recursos, tá? Ó, vou colocar aqui agora umas imagens para vocês entenderem um pouco mais do que eu estou falando. O salto, gente, ele pode... Ó, me avisa se tiver ruim para ver que eu desativo os comentários só para vocês verem as imagens, tá bom? Mas o salto, ele vem com um recurso que ele tem essa capacidade de dar um tom mais sofisticado, mais formal para uma produção. Então, por exemplo, essas duas da foto, que são produções mais casuais. Então, você tá de shortinho, uma camisetinha de malha, né? Um jeans, algo mais casual mesmo. Se você coloca um salto, isso já dá uma outra cara para a sua produção. Então, ele já te torna um pouco mais sofisticado. Você pode, né, já frequentar um ambiente que exija essa sofisticação maior, mas equilibrando com um look um pouco mais casual, por exemplo, né? Então, o salto, ele tem esse poder, ele pode fazer isso por nós, né? Principalmente nos nossos looks mais casuais, aqueles looks que a gente usa, às vezes, para sair, né? Para poder ir num evento, enfim, quando a gente se sente confortável. Porque eu não sei vocês, mas eu só uso salto alto quando eu sei que eu vou sentar. Gente, não. Eu vou contar uma história para vocês. Presta atenção. Euzinha, né, lá na Itália, para quem não sabe, eu fiz mestrado na Itália ano passado. E aí, lá, minha vida era muito diferente da minha vida aqui. Então, eu andava muito a pé, andava muito de ônibus, e para isso, o salto não era adequado à minha rotina. Não fazia sentido para mim. Então, eu quase nunca usava salto. Apesar de gostar, achar bonito, né? Não fazia sentido, então eu só usava tênis, rasteirinha, bota, enfim, nada de salto. Mas eu levei um salto para lá, porque aqui em Goiânia, antes eu trabalhava como assessora de imprensa e eu tinha muito evento de cliente e eu sempre utilizava, sempre não, né? Mas assim, eu utilizava muito o salto para poder frequentar esses eventos, esse tipo de evento. Então, eu levei um escarpão preto de salto alto. E aí, pessoal, o que aconteceu? Teve um evento da faculdade que era tipo uma festa, assim, comemorativa e tal, que ia ser mais chique. E aí pensei, nossa, é o meu momento, né? O meu momento de usar o meu salto que eu trouxe aqui na minha mala, que nunca tinha usado. E aí, gente, fui de salto. Gente, vocês não têm noção, eu tive que ficar em pé. Eu fiquei em pé, além de andar até o local, eu fiquei em pé por mais de 1 hora. E chegou um ponto que eu estava passando mal, de tanta dor que eu sentia. Então, tava sentindo tanta dor. Por sorte, eu levei uma sapatilha, porque eu sabia que isso podia acontecer. Mas eu sentia tanta dor, que eu achei que eu fosse desmaiar. E quando eu tirei o sapato, de fato, a minha pressão caiu, tamanha dor eu estava sentindo. Então, o que eu quero dizer com essa história toda? Que, gente, o nosso conforto, ele não tem preço, certo? Então, não vale a pena você passar tanta dor para poder se sustentar em cima de um salto. Nós temos outros recursos para poder ficar elegante. Para a gente ser elegante, a gente pode utilizar de outros recursos. Então, vamos lá. Ó, quer ver?
que eu ia mostrar aqui pra vocês também, outros 2 lookinhos, na mesma proposta do anterior, em que você pega peças mais informais, então ali um jeans, um moletom, um shortinho e coloca um salto para poder sofisticar esse look. Esse é um dos papéis muito legais que o salto tem, tá? Esse é meu caderno, gente, minha colinha. Só para eu não me perder aqui. E o que eu queria também falar para vocês é que quando a gente fala de elegância, nem sempre ser elegante é igual para todo mundo. Às vezes, o que é elegância para um não necessariamente é elegância para outro. A elegância geralmente está associada a 3 fatores principais. Então, ela pode estar associada à limpeza de elementos, ou seja, aquele look mais clean, né? Aquela coisa com poucos elementos, aquele look com poucos elementos. Ela pode estar associada a formalidade, como algumas pessoas já comentaram aqui na live, então linhas mais retas, peças mais estruturadas, ou ela pode estar associada à sofisticação, que é ligada ao luxo, então assim, a tecidos mais nobres, a brilho, a transparência. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar quando você quer, né, montar uma produção elegante é: o que é ser elegante para você? Então, como que a elegância se dá para você? É nessa proposta mais de limpeza, né, de poucos elementos? É numa proposta mais formal? É numa proposta um pouco mais luxuosa? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que as mensagens que a gente transmite, né, inclusive a de elegância, ela não se dá de apenas uma maneira. Então, as nossas roupas, né, transmitem mensagens através da cor, do tipo de tecido e da modelagem. Então, tudo isso influencia nas mensagens que a gente quer passar para o mundo, certo? Então, você pode escolher um desses elementos para inserir essa mensagem de elegância. Não precisa ser necessariamente todos os elementos, pode ser, mas não precisa necessariamente, certo? E aí, por isso eu trouxe também algumas imagens para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha só, essa maravilhosa aqui. Eu vou desativar os comentários rapidinho para vocês verem as imagens, tá? Ó, ela no look de cá, ela está usando salto e no look de lá ela está usando uma sapatilha. Eu não sei vocês, mas eu enxergo uma mulher muito elegante, muito sofisticada em ambas as produções. Por quê? No segundo look, apesar dela estar de sapatilha e ela tá com um modelo clássico de sapatilha, que é essa sapatilha com o biquinho colorido, preto, e ela num tom mais de bege. Ela tá com um casaquinho que parece de tweed, né? Que é aquele casaquinho estilo da Chanel, então que ele é bem formal. Então, ela traz esse elemento mais formal pro look dela. A blusa parece ser de um tecido mais leve. Então, a bolsa tem formas mais retas. Então, ela traz esses elementos e a produção dela é sofisticada, mesmo com a sapatilha. A mesma coisa acontece aqui. Inclusive, é a mesma pessoa. Ela tem fotos maravilhosas no Pinterest. Então, nesse look em que ela está com um casaco marrom, eu diria que ela está até mais sofisticada do que com o outro look, que ela também está bem elegante, né, de salto, porque ela tá com um casaco que traz essa linha reta, né, que mais estruturada, uma bolsa sofisticada, a sapatilha tem o bico fino, então sapatilhas de bico fino tem essa mensagem de sofisticação por conta das linhas retas. As linhas retas são sempre mais formais do que as linhas curvas. Então, é um jeito super legal de você inserir essa elegância na sua produção do dia a dia.
Olha essa aqui, que maravilhosa. Ó, nesse look de cá, ela está sem salto e no look de cá, ela tá com um saltinho, não sei se dá pra ver. A proposta de look é quase a mesma, ela está com uma calça, uma camisa, né, de tecido, uma camisa jeans, outra uma camisa que parece ser de tecido de algodão. Mas ela não está menos sofisticada porque ela está sem salto. Reparem como ela continua sofisticada em ambas as produções, mesmo sem salto, ela continua com essa mensagem de sofisticação, tá bom? Ó, e vou trazer para vocês agora, vou ativar os comentários de novo. Não gosto de ficar sem vocês falando comigo. Quer ver? Vou trazer looks bem lindos de mulheres sem salto, tá bom? Então, você pode inserir peças de alfaiataria, você pode inserir linhas retas como a terceira peça, por exemplo, um blazer, um colete, um casaco mais estruturado. Você pode inserir também tecidos mais nobres. Geralmente o tecido é o que mais faz diferença nessa mensagem de sofisticação. Então, ele traz muito essa mensagem. Você substituir uma malha por um tecido acetinado, um crepe, faz 100% diferença nessa mensagem de sofisticação. Então, o que a gente precisa tomar cuidado sempre, né, é não também querer colocar tanta informalidade ou tanta casualidade quando o contexto exige, né, essa formalidade ou essa elegância, né? A gente pode escolher sempre um elemento ou outro, mas é bacana que seja observado, né, quais itens são mais casuais ou não. Ó, mulheres maravilhosas e que estão super chiques, super elegantes e sem salto. Ó, alguém tá comentando aqui sobre salto de dança. Salto de dança geralmente é diferente mesmo, tá, pessoal? É um salto apropriado para isso. Obrigada, Gabi! Me ensina a ser elegante sem salto. Estou ensinando. Ó, que mulheres maravilhosas sem salto, gente. Ó, essa de tênis. Muita gente, uma das coisas que mais me pergunta é como ser elegante de tênis, e é super possível, tá? Porque a gente vai trazendo outros elementos, olha esse de sapatilha. Outros elementos de sofisticação para o look que não sejam necessariamente o salto. Então, a gente pode usar do salto como essa ferramenta, mas ela não precisa ser obrigatória, tá bom? Bom, outra coisa que eu queria trazer para vocês é o resultado das enquetes e os comentários de vocês em relação às enquetes. Então, quando eu perguntei sobre o uso do salto alto no Stories, 58 ficou, juro que teve um tempinho que a enquete estava no ar, que estava 50-50, mas a maioria respondeu que nem, né, que não usa salto alto. E eu achei muito interessante as respostas, porque elas iam desde amo muito a detesto. Então, eu até tirei alguns prints aqui para compartilhar com vocês. Ó, falando, ó, a Cecília que usou a primeira vez tinha 14 anos, a Natália falando que adora, que deixa a mulher elegante, sexy, mas que hoje em dia só usa salto grosso. O salto grosso, pessoal, é uma ótima ferramenta para pra gente poder colocar esse salto sem prejudicar muito os nossos pezinhos, né? Porque costuma doer bem menos o pé, ele é bem mais confortável. Então, o salto blocado, que é esse salto grosso, um salto menor, ele é um recurso que a gente pode utilizar, assim como as plataformas e anabelas, né? Que são sapatos que são saltos mais confortáveis para o nosso dia a dia, né? Para quem precisa usar. Ó, a Gabi tá aqui falando. Ai, a Pabline, linda, saudade de você. Gabi tá aqui falando que sempre opta pelo salto grosso no dia a dia. Eu também, Gabi.
Ó, a Núbia falou que tá ruim de ler, né? Deixa eu desativar aqui rapidinho. Ó, assessora de imprensa de órgão público usando tênis e jeans. Toda simples, não passa credibilidade. Não gostava de usar, mas fui obrigada por conta da aparência que tive que manter no trabalho. Núbia, isso que você passou, não sei se a Núbia tá aqui. Núbia, você está aqui? Mas o que ela passou tem muito a ver com o que muitas de nós passamos com o salto, né? Que é isso, que a gente quer transmitir essa credibilidade, a gente quer trazer essa formalidade, mas nem sempre a gente gosta de usar o salto, certo? Então, o que a gente precisa entender nesse caso? Por exemplo, jeans e tênis, eles são elementos que têm uma mensagem mais esportiva, assim, não esportiva de jogar esporte, o tênis até tem, né? Mas essa conotação mais despojada, né? Ele traz uma mensagem um pouco mais de conforto, mas a gente também precisa parar de associar o conforto ao desleixo, né? Não, uma coisa não tem a ver com a outra. Então, se você quer colocar um jeans e o tênis para trabalhar e acha que isso não tá te trazendo credibilidade, por que não colocar uma peça de alfaiataria junto? Né, um blazer, por exemplo, por cima. Porque se de fato você coloca um tênis, um jeans e uma camiseta de malha, ele tem essa mensagem super informal, porque a malha também é mais informal, mais despojada, e o ambiente de trabalho, a maioria das vezes, né, exige que a gente tenha essa seriedade, que a gente precise amarrar essa reputação aí associada à nossa imagem de formalidade, de seriedade, de competência para lidar com aquilo. Isso é importante. Então, é você pegar o tênis e o seu jeans, que é o seu ponto de conforto, e inserir outros elementos para trabalhar essa imagem de sofisticação, tá bom? Ó, eu tive muitos depoimentos sobre o salto. Ó, essa é a minha tia Rúbia, que é ser quem eu quiser num salto. Os baixos também, mas para mim nada se compara ao salto. Muitas de nós amamos salto, né? Não é verdade? Por isso, pessoal, que eu quis frisar aqui que a questão não é parar de usar o salto, ou não é, né? Ah, você não pode mais gostar do salto porque ele tem toda essa história, né? Meio ruim por trás. Não é isso, tá bom? A gente tem essa mensagem de elegância do salto, ele é super bacana, podemos usar sim. O que eu quero é desmistificar essa obrigatoriedade que acaba torturando a gente. Ó, até teve um comentário, foi da Laira, que falou que quem criou queria com certeza nos matar. Eu acho bonito, só não funciona muito. Eu li em um livro que um salto poderia ser comparado a instrumentos de tortura. Também tive um comentário em relação a isso. Foi, não, esse aqui não. Ai, não tô achando neste momento. Mas, enfim, pessoal, o que eu quero frisar aqui é de fato que... Ai, sumiu os comentários de vocês. Ai, não sei por que isso acontece. Só um minutinho, gente. Olha, vou deixar aqui. Preparem o dedinho do print, certo? É esse o momento que vocês vão tirar o print, ó, tá aí. Vou desativar os comentários rapidinho. Ó, então, como ficar elegante sem salto? Já aproveita e tira o print. Então, look clean com poucos elementos, peças lisas, cores neutras, então, todas as cores neutras, vinho, mostarda, bege, areia, azul marinho, verde musgo, verde petróleo, cinza, tons de cinza, tons terrosos, tudo isso são cores neutras, tá? Peças de alfaiataria, linhas verticais, terceira peça e tecidos nobres ou com cara de nobres, né? Quando eu falo com cara de nobres é porque você não precisa necessariamente comprar uma seda, né? Que se você não puder fazer esse investimento, mas você pode comprar um crepe de seda, que é bem mais barato,
tá bom? Então, fica aí para vocês tirarem o print. Vou voltar aos comentários. Vou até sorrir. É isso, gente. Vou voltar aqui os comentários. Vou encerrar aqui a nossa apresentaçãozinha de imagens. Ó, a Rubia tá falando, acho que cada pé tem que achar a sua marca, metade. É verdade. As marcas dos sapatos fazem toda a diferença também, da gente achar quais modelos, né, são mais confortáveis. Como eu sempre digo, a gente precisa sempre investir naquilo que faz sentido pra gente. Então, encontrar uma marca de sapatos, né, que te deixa confortável é essencial. Bom, gente, estamos chegando ao fim da nossa live, tá? E eu queria convidar vocês, antes da gente encerrar por aqui, para participar da próxima live que eu vou estar fazendo junto com a Jordana Venâncio. Ela me convidou, ela tá tendo um evento essa semana, chama Imersão Seja Sua Marca. A Jordana, ela é estrategista de marcas pessoais. E nós vamos agora, às 8h36, falar sobre imagem lá no Instagram da Jordana, tá bom? Aqui o Instagram, ele deve mandar notificações para vocês também, mas já deixei anotado, ó, é o tempinho de tomar uma água, ir no banheiro, comer alguma coisa e voltar para assistir a live com a Jordana. A gente vai falar sobre marca pessoal, sobre imagem, se a sua imagem te representa, e vai ser muito legal, tá bom? Quero todo mundo que está aqui lá na outra live. Vou estar esperando todas vocês, tá bom? Então é isso, meninas. Muito obrigada. Agradecer aqui a presença e a participação de todas vocês. Vou lembrar mais uma vez da inscrição na nossa aula do dia 13 de agosto, tá? Não vai ser ministrada aqui no Instagram, ela vai ser feita em outra plataforma e você precisa se inscrever para participar, tá bom? Precisa fazer a sua inscrição nesse site que eu deixei aqui, ó. E também o link está lá na minha biografia, tá? É só clicar lá, se inscrever. Depois que você se inscrever, você vai receber um e-mail de volta, né? Para você confirmar o seu e-mail. E assim que você confirmar, eu vou te mandar outro e-mail com uma surpresa, tá? Se alguém aqui, ó, já recebeu, me conta. Ó, minha avó, gente, que bonitinha, falando que amou a live. Ai, vó, te amo. Obrigada, meninas. Então, ó, não deixe de fazer sua inscrição. Não sei se alguém aqui já confirmou a inscrição e recebeu surpresinha. Conta aqui, se ainda der tempo, que eu preparei com muito carinho para vocês. E é isso, nós vamos aprender a definir o nosso estilo. E isso vai trazer diversos benefícios para vocês, tá bom? Então, não deixa de se inscrever e eu vou estar esperando todas vocês. E outro lembrete é que toda terça-feira tem live, gente. É sempre às 8h20. Hoje, excepcionalmente, a gente fez às 19h19 por conta dessa live que eu vou participar com a Jordana. Mas é sempre aqui no nosso bate-horário, no nosso bate-local, toda semana, um tema diferente para a gente conversar aqui, tirar as dúvidas e para acrescentar, para que vocês, né, descompliquem esse processo de vestir, né, para que a gente se vista com mais confiança, tá bom? Ó, aqui a Rúbia, a Ananda, a Ana Luísa, a Andressa, todas, a Diana, todas falando que já receberam. Ó, então faz a sua inscrição para você receber também, tá bom? Um beijo, até agorinha na live das 8h36 e é isso.